Pode haver felicidade na unidade? Será que toda felicidade não implica necessariamente contato e, portanto, dualidade? Não há nada de errado com a dualidade, contanto que ela não gere conflito. Multiplicidade e variedade sem luta são alegria. Na consciência pura, há luz. Para que haja calor, o contato é necessário. Acima da unidade do ser está a unidade do amor. O amor é o significado e o propósito da dualidade. Eu sou filho adotivo. Não conheço meu pai verdadeiro. Minha mãe morreu quando eu nasci. O meu pai adotivo, para agradar minha mãe adotiva, que não tinha filhos, me adotou, quase que por acidente. Ele era um homem simples, motorista e proprietário de um caminhão. Minha mãe é dona de casa. Eu tenho agora 24 anos. Durante os últimos 2 anos e meio, venho viajando numa busca inquieta. Quero viver uma vida boa, uma vida santa. O que devo fazer? Volte para casa. Assuma o negócio de seu pai. Cuide de seus pais na sua velhice. Case-se com a moça que está esperando por você. Seja leal, seja simples, seja humilde. Oculte sua virtude. Viva em silêncio. Os 5 sentidos e as 3 qualidades são os seus 8 passos no yoga. E o Eu Sou é o grande lembrete. Com eles, você poderá aprender tudo o que precisa. Esteja atento. Investigue sem cessar. Isso é tudo. Se viver a própria vida é o bastante, por que todos não alcançam a libertação? Todos estão sendo libertados. Não é o que você vive, mas como você vive que importa. A ideia da iluminação é da máxima importância. Simplesmente saber que essa possibilidade existe já muda toda a perspectiva de uma pessoa. Ela age como um fósforo aceso numa pilha de serragem. Todos os grandes mestres não fizeram outra coisa. Uma fagulha de verdade é capaz de consumir uma montanha de mentiras. O oposto também é verdadeiro. O sol da verdade permanece oculto por trás da nuvem da identificação com o corpo. Essa notícia da iluminação parece muito importante. Simplesmente ouvi-la já é uma promessa de iluminação. O simples encontro com o guru já é a certeza da liberação. A perfeição é criativa e doadora de vida. Um homem realizado alguma vez pensa, sou realizado? Ele não fica pasmo quando as pessoas o têm em tamanha consideração? Ele não se vê como um ser humano comum? Nem comum, nem incomum. Ele apenas é consciente e afetuoso, com intensidade. Ele olha para si próprio sem se permitir autodefinições e identificações. Ele não se vê como algo separado do mundo. Ele é o mundo. Ele está completamente livre de si mesmo, como um homem que é muito rico, mas que incessantemente distribui suas riquezas. Ele não é rico, pois nada tem, e não é pobre, pois dá abundantemente. Ele é sem posses. Da mesma forma, o homem realizado é desprovido de ego. Ele perdeu a capacidade de se identificar com o que quer que seja. Ele não se localiza em parte alguma. Nenhum lugar é seu. Ele está além do espaço e do tempo, além do mundo, além das palavras e dos pensamentos. Ele é. Bem, isso para mim é um mistério profundo. Sou um homem simples. É você que é profundo, complexo, misterioso, difícil de entender. Eu sou a própria simplicidade comparado a você. Eu sou o que é, sem qualquer distinção entre dentro e fora, meu e seu, bom e ruim. O que o mundo é, eu sou. O que eu sou, o mundo é.
No outro dia, eu perguntei a você sobre as duas maneiras de crescimento, a renúncia e o desfrutar. A diferença não é tão grande quanto parece. O yogi renuncia para desfrutar, o desfrutador desfruta para renunciar. O yogi renuncia primeiro, o outro desfruta primeiro. E daí? Deixe o yogi com seu yoga e o desfrutador com seu desfrutar. O caminho do desfrutar me parece melhor. O yogi é como uma manga verde, prematuramente arrancada da árvore e deixada para amadurecer num cesto de palha. Abafada e superaquecida, ela de fato amadurece, mas a fragrância e o sabor verdadeiro se perdem. A manga deixada na árvore cresce até seu tamanho pleno, sua cor e sua doçura totais. Uma alegria em todos os sentidos. E, no entanto, o yoga monopoliza os elogios e o desfrutar todas as maldições. Em minha opinião, desfrutar é o melhor dos dois. O que lhe faz dizer isso? Observei os yogis e seus enormes esforços. Mesmo quando atingem a realização, há qualquer coisa de amargo ou de seco neles. Eles parecem gastar boa parte de seu tempo em transes. E quando falam, não fazem outra coisa senão recitar escrituras. Na melhor das hipóteses, esses gnanis são como flores perfeitas, mas pequeninas, lançando seu aroma num raio bem curto. Há outros que são como florestas, ricas, variadas, imensas, cheias de surpresas, eles próprios um mundo. Deve haver alguma razão para essa diferença. Bem, você mesmo disse. Segundo você, um atrofiou-se no seu yoga e o outro floresceu no seu desfrutar. Não é assim? O yogi tem medo da vida e busca paz, ao passo que o outro é aventureiro, cheio de vida, atirado. O yogi é preso a um ideal, enquanto o outro está sempre disposto a explorar. É tudo uma questão de querer muito ou de se satisfazer com pouco. O yogi é ambicioso, ao passo que o desfrutador é meramente aventureiro. Seu desfrutador parece ser mais rico e mais interessante, mas na realidade não é assim. O yogi é estreito como o gume afiado de uma faca. Ele tem que ser, para cortar fundo e suavemente, para penetrar com precisão através das muitas camadas do falso. O desfrutador adora em muitos altares. O yogi não serve a ninguém, que não o seu verdadeiro ser. Não há por que contrapor o yogi e o desfrutador. O caminho para fora necessariamente precede o caminho de retorno. Proferir julgamentos e dar notas é ridículo. Tudo contribui para a perfeição última. Alguns dizem que a realidade tem 3 aspectos: verdade, sabedoria, alegria. Quem busca a verdade se torna um yogi. Quem quer a sabedoria se torna um gnani. E quem quer a felicidade se torna um homem de ação. Fala-se da bem-aventurança da não-dualidade. Essa bem-aventurança tem mais a natureza de uma grande paz. O prazer e a dor são os frutos da ação, virtuosa ou pecaminosa. Qual é a diferença? A diferença é entre generosidade e avidez. Seja qual for o método, no fim, tudo se torna um. Se não há diferença de objetivo, por que discriminar entre os vários métodos? Que cada um haja de acordo com sua natureza. O propósito último será alcançado de qualquer modo. Todas essas suas discriminações e classificações estão bastante corretas, mas elas não existem em meu caso. Da mesma forma como a descrição de um sonho pode ser detalhada e precisa, mesmo que não tenha qualquer fundamento, esse seu padrão não se encaixa em nada, só em suas próprias suposições. Você começa com uma ideia e termina com a mesma ideia em roupagens diferentes.
Como você vê as coisas? Tudo é o mesmo para mim. A mesma consciência, Sit, aparece como Sat, que é como bem-aventurança, Ananda. A consciência em movimento é Ananda. A consciência estática é ser. Mas você está fazendo uma distinção entre movimento e repouso. Nenhuma distinção se manifesta no silêncio. As palavras contêm distinções. O imanifesto não tem nome. Todos os nomes se referem ao manifesto. É inútil se embolar com as palavras para exprimir o que está além das palavras. A consciência é espírito e é matéria. O espírito imperfeito é matéria. A matéria perfeita é espírito. No princípio, assim como no fim, tudo é um. Todas as divisões estão na mente. Elas não existem na realidade. Movimento e repouso são estados da mente e não podem existir sem seus opostos. Em si mesmo, nada se move, nada repousa. É um erro lamentável atribuir existência absoluta a construções mentais. Nada existe por si só. Você parece identificar o repouso com o estado supremo. Há repouso como estado de mente e repouso como estado de ser. O primeiro vem e vai, ao passo que o verdadeiro repouso é o próprio coração da ação. Infelizmente, a linguagem é um instrumento mental e trabalha apenas com opostos. Como testemunha, você está em movimento ou em repouso? O testemunhar é uma experiência e o repouso é livre de experiências. Eles não podem coexistir como o tumulto das ondas e a placidez das profundezas coexistem no oceano? Além da mente, não existe experiência. A experiência é um estado dual. Não se pode falar da realidade como uma experiência. Quando você compreender isso, você deixará de ver o ser e o vir a ser como separados e opostos. Na realidade, eles são unos e inseparáveis, como os galhos e as raízes de uma mesma árvore. Eles só podem coexistir à luz da consciência, que por sua vez surge na esteira do sentido do eu sou. Esse é o fato primário. Se você não entender isso, você não entenderá nada. O senso de ser é produto apenas da experiência? O grande ditado Tat Sat é meramente um modo de conceituação? Tudo o que é falado é fala apenas. Tudo o que é pensado é apenas pensamento. O verdadeiro significado é inexplicável, embora passível de ser experienciado. O ditado é verdadeiro, mas suas ideias são falsas, pois todas as ideias são falsas. A convicção eu sou é falsa? Claro, a convicção é um estado mental. Naquilo não há eu sou. Quando surge o senso de eu sou, o aquilo é obscurecido, da mesma forma que quando o sol surge, as estrelas desaparecem. Mas da mesma forma como o sol traz a luz, com o senso de eu, vem a bem-aventurança. A causa da bem-aventurança é buscada no não-eu, e aí começa o estado de aprisionamento. Na vida cotidiana, você está sempre consciente de seu estado real? Nem consciente, nem inconsciente. Não necessito de convicções. Vivo de coragem. A coragem é minha essência, que é amor à vida. Sou livre de lembranças e de expectativas. Despreocupado com o que sou e com o que não sou. Não sou viciado em autodescrições. Os ditados
eu sou Ele e eu sou o Supremo, não tem qualquer utilidade para mim. Tenho a coragem de ser nada e de ver o mundo tal como ele é. Nada. Soa simples. Tente você mesmo. Mas o que lhe dá a coragem? Como sua visão é pervertida, a coragem precisa ser dada? Sua pergunta implica que a ansiedade é o estado normal e que a coragem é anormal. É exatamente o oposto. A ansiedade e a esperança nascem da imaginação. E eu sou livre de ambas. Sou simples ser e não preciso de outra base. A não ser que você saiba quem é, de que lhe serve seu ser? Para ser feliz com o que é, você precisa saber o que é. O ser brilha como conhecimento. Conhecimento se aquece no amor. É tudo uma coisa só. Você imagina separação e se perturba com indagações. Não dê muita atenção a fórmulas. O puro ser não pode ser descrito. Se a realidade não for uma coisa cognoscível e desfrutável, ela de nada me serve. Ela, antes de mais nada, deve se tornar parte de minha experiência. Você está rebaixando a realidade ao nível da experiência. Como a realidade poderia depender da experiência, se ela é o próprio fundamento da experiência? A realidade está no próprio fato da experiência, não em sua natureza. A experiência, afinal de contas, é um estado da mente, ao passo que o ser não é, de modo algum, um estado da mente. Estou novamente confuso. O ser é separado do conhecimento? A separação é aparente. Da mesma forma como o sonho não é separado do sonhador, o conhecimento não é separado do ser. O sonho é o sonhador e o conhecimento é o conhecedor. A distinção é meramente verbal. Compreendo agora que o ser e a consciência são um só. Mas e a bem-aventurança? O ser e a consciência estão sempre presentes em conjunto, mas a bem-aventurança só aparece de relance e ocasionalmente. O estado imperturbado de bem-aventurança é bem-aventurança. O estado perturbado é o que aparece como sendo o mundo. Na não-dualidade, a bem-aventurança. Na dualidade, a experiência. O que vem e vai é experiência, com sua dualidade de dor e prazer. A bem-aventurança não é para ser conhecida. Somos sempre bem-aventurança, mas nunca bem-aventurados. A bem-aventurança não é um atributo. Tenho uma outra pergunta a fazer. Alguns yogis atingem seu objetivo, mas ele de nada serve aos demais. Eles não sabem ou não são capazes de compartilhar. Os que conseguem compartilhar o que têm, iniciam os outros. Onde está a diferença? Não há diferença. Sua abordagem é errada. Não há outros a quem ajudar. Um homem rico, quando entrega sua fortuna inteira à sua família, não possui uma única moeda para dar a um mendigo. Do mesmo modo, o homem sábio, ou gnani, foi despojado de todos os seus poderes e posses. Nada, literalmente nada, pode ser dito sobre ele. Ele não pode ajudar a ninguém, pois ele é todos. Ele é o pobre e também sua pobreza, o ladrão e também sua ladruagem. Como se pode dizer que ele ajuda se ele não é separado? Quem pensa em si próprio como separado do mundo, que ajude o mundo. Mesmo assim, a dualidade, a tristeza, a necessidade de ajuda. Nada se consegue denunciando tudo como um mero sonho. A única coisa que pode ajudar é acordar do sonho. É necessário que alguém venha nos despertar. Alguém que, por sua vez, também está no sonho. Essa pessoa que vem nos despertar significa o começo do fim. Não há sonho eterno.
mesmo quando ele não tem começo? Tudo começa com você. O que mais é sem começo? Eu comecei ao nascer. Isso é o que lhe dizem. É verdade mesmo? Você viu a si próprio começando? Eu acabo de começar. Tudo mais é memória. Certo, o sem começo começa para sempre. Da mesma forma, eu dou eternamente, pois nada tenho. Não ser nada, não ter nada, não conservar para si próprio é a grande dádiva, a mais alta generosidade. Não sobra nenhum interesse por si mesmo? Claro que eu me interesso por mim mesmo, mas o ser é tudo. Na prática, isso toma a forma de boa vontade, infalível e universal. Pode-se chamá-la de amor, que a tudo abrange e que a tudo redime. Esse amor é supremamente ativo, sem a ideia de ação. A menos que o testemunho da consciência comece a atuar sobre a pessoa e que ela se transforme no objeto de observação em vez do sujeito, a realização não será possível. É a testemunha que faz a realização desejável e atingível.